porque o Senhor criou os 10 mandamentos. O Senhor escreveu com seu próprio dedo para que nós olhássemos e detalhadamente cada um prestasse atenção e não caísse nenhum deles. Mas o sábado, Senhor, o sábado o Senhor colocou um lembrete. O Senhor colocou, é como se nós olhássemos os 10 mandamentos e víssemos o quarto mandamento, o mandamento do sábado, com uma linha vermelha de prestar atenção. Oh, Senhor Deus, como pode, né, Pai? Como é que pode nós lermos a Tua palavra, lermos os 10 mandamentos, a lei do Senhor, que foi escrita com o seu próprio dedo, e nós negligenciarmos em alguns pontos? Eu te peço perdão, Senhor Deus, porque talvez a minha amiga está sendo mais sincera do que muitos que estão disfarçadamente guardando o sábado. Talvez ela esteja sendo mais sincera, porque ela não está guardando e ela, de verdade, ela precisa e ela está confiando mais que ela vai conseguir aquilo que ela quer, porque ela não está indo buscar o Senhor. Mas muitos de nós, às vezes, estamos dentro da igreja e não estamos observando, principalmente o sábado, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ser filhos teus, não de aparência, mas verdadeiros, fiéis servos do Senhor. E obrigada, Senhor Deus, por cada palavra, na tua santa palavra, na Bíblia, que o Senhor fala no nosso coração. Eu fiquei tão feliz, Pai, quando eu li o Salmo 127, lá está escrito que todo bem procede do Senhor. E, Senhor, se o Senhor não edificar o meu lar, vai ser em vão o meu esposo acordar cedo, trabalhar para edificar a minha casa. Vai ser em vão tudo isso, porque em primeiro lugar tem que ser o Senhor edificando o meu lar, a minha casa. Então, Senhor Deus, vai ser inútil também eu dormir, acordar de madrugada, dormir tarde, trabalhar arduamente, derramando tanto suor para colocar o pão na minha mesa, se eu não busco o Senhor, se eu não tenho o Senhor para ser o guardião da minha casa, tudo isso vai ser em vão, Senhor. Mas o que eu acho tão lindo, Senhor, porque enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Enquanto nós dormimos, o Senhor guarda a nossa casa. Enquanto nós dormimos, o Senhor cuida das nossas necessidades. Mas quando acordamos, Senhor Deus, nós temos que decidir a quem adorar primeiro. E nós estamos escolhendo o Senhor. Esse salmo me ensina que, ao despertar, é o Senhor que eu tenho que convidar para guardar o meu lar, a minha casa. Eu aprendi muito, Senhor Deus, que bênção que é a Tua palavra, porque quantas vezes eu li o Salmo 127 e talvez eu li, entendia, mas não profundamente como eu entendi agora. Porque esse é um recado para mim, Senhor, que eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar, que tem que ser o Senhor o guardião da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida do meu esposo, da vida da família do Go Six aqui. Que se não buscarmos o Senhor, nós estamos dando direito ao inimigo, a outros deuses a entrar no nosso lar. Senhor, se eu não decidir quem vai cuidar, quem vai abrir a porta da minha casa nessa manhã, eu estou dando direito para outro Deus invadir a minha privacidade, invadir a minha casa, invadir a minha história, invadir o meu caminho. E nós não queremos isso, Deus. Nós não queremos, nós queremos que o Senhor abra a nossa porta, que o Senhor caminhe conosco, nos abrace nos momentos nossos de aflição, com dor. Muitos aqui têm sentido dor, Senhor Deus, dor no coração, dor emocional. Muitos de nós, Senhor Deus, estamos passando no silêncio da nossa dor, angústia, passando por momentos que
Talvez tenha pessoas aqui que não tenham a resposta do Senhor ainda por aquilo que tem buscado. Mas a nossa decisão, Senhor Deus, tem que ser: Senhor, venha ser o guardião da minha casa, do meu lar, da minha família. Oh, Pai querido, como esse salmo diz tanto nos nossos corações nessa manhã. E obrigada, Senhor Deus. Quando abrirmos a palavra do Senhor, é o Senhor que fala conosco. E hoje o Senhor diz para cada um dessa família aqui que o Senhor quer ser o guardião da nossa casa, porque vai ser em vão acordar, trabalhar, vai ficar tudo por aqui. O nosso trabalho deve ser, Senhor Deus, buscando o Senhor nas primeiras horas da manhã, lendo, entendendo da tua palavra, Senhor, porque o inimigo vem com força para nos enganar. E ele tem ódio de nós, Senhor Deus, porque estamos ajoelhados, clamando, buscando o Senhor, e toda honra seja dada a Ti. Ah, Senhor Deus, muito obrigada, porque hoje o Senhor nos desperta com esta palavra. E hoje também o Senhor vai falar conosco através do pastor Anderson, que já tem preparado, Senhor Deus, ali o capítulo 10 do livro Grande Conflito, Senhor Deus, esse livro que está nos despertando a ter mais vontade, força de servir o Senhor, como esses homens que levaram, espalharam a mensagem ao mundo. Pai, nós temos a verdade, nós temos a palavra conosco, nós temos tantas vantagens, porque nós temos o Senhor Jesus, e temos o Espírito Santo, e temos os anjos que estão aí ao nosso redor. Pai, nós não temos que temer, e nós somos às vezes temerosos, somos fracos mesmo. Oh Senhor, mas a nossa fortaleza vem do Senhor. Queremos nos esconder atrás do Senhor Jesus. Querido Deus, venha proteger a família Gold Six. Eu sei que aqui tem muitas mães que choram pelos filhos, Senhor Deus, para trazer de volta, para não ficar contaminado com esse mundo. Quantos aqui, Senhor, jovens estão com depressão? O pequeno Gabriel, meu Deus, por favor, visita o Gabriel, Senhor, é um menino, uma criança, Senhor Deus, ele está com tanta ansiedade, Senhor, ele tem a dificuldade dele, ele não está gostando da escola, Senhor Deus. Ele é um menino bom, ele é um menino teu, Senhor, mas tem alguma coisa lá que está perturbando a vida do Gabriel, meu Deus. E a sua mãe incansavelmente chora, se entristece, e nós estamos aguardando, Senhor, uma resposta essa semana, Pai. O Senhor dá a resposta para essa mãe, porque ela tem o desejo, Senhor Deus, de voltar ao Brasil, de cuidar dos seus filhinhos lá. Ela já tem um cantinho lá bonitinho que o Senhor preparou para ela, Senhor. Falta decisão entre ela e seu esposo. Que o Senhor possa agir na vida dessa minha amiga, meu Deus, dos pais do Gabriel. Por favor, Pai. Olha para ela, olha para ele, esse pai que está fora da igreja, Senhor. Traga ele de volta. Pai, cuida da família do Gabriel. Eu coloco o Gabriel nas tuas mãos hoje, Senhor. Ele vai ter que acordar, ele vai ter que enfrentar a escola, ele vai ter que enfrentar essa ansiedade, esse medo dele. Senhor, ele vai ter que enfrentar isso por agora, Pai, até que o Senhor coloque tuas mãos e tire eles dali. Se ele não quer mais essa escola, Senhor, o Senhor sabe o motivo, o Senhor conhece o coraçãozinho dele. Ele louva o Senhor, ele busca o Senhor, ele ora por ti, Senhor Deus. Eu conheço a história desse menino, Senhor. O Senhor conhece mais do que eu. Então, Senhor, se fosse o Senhor, ajudava o mais rápido possível o Gabriel, Senhor. Que eu imagino como é ruim para ele enfrentar essa situação que é delicada, ele não quer. Mas, Senhor, está nas tuas mãos. Pai, também tem o filho da Celina. Um rapaz tão bonito, Senhor Deus, tão querido. Sábado eu vi ele na igreja. Ele também está depressivo, Senhor. Teve no hospital esses dias.
Ô Paizinho querido, a Celina é uma mulher que pede tanto pelo Senhor, pelos filhos. Há tempos atrás, oramos pela filha, pelo netinho. Ah, Senhor Deus, sabe, as mães choram pelos filhos. E temos tantos outros aqui, outros casos. Maria Miranda, Senhor Deus, tem um filho dela que ela clama tanto. A Nara, que chora tanto pela sua filha para voltar aos seus braços, Pai. Mas o Senhor diz que vai trazer os filhos de cada mãe que chora de volta. E nós acreditamos aqui, Senhor Deus, no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido. E ao Senhor entregamos os nossos filhos, os nossos parentes, os netinhos, Pai. Entregamos nas tuas mãos. Ó Senhor Deus, esse é o momento que nós clamamos ao Senhor juntos aqui. Enquanto eu oro, eu sei que meus irmãos estão todos concordando com a oração e talvez colocando mais os pedidos que estão no coração deles. Que o Senhor aceite o nosso clamor nessa manhã, meu Deus. Visita os lares, o esposo, a esposa, esses lares que estão talvez sendo atingidos pelas setas malignas que querem destruir os casais. Por favor, Senhor Deus, acolhe a família Golsix, como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvor a Ti, em agradecimento, em pedidos, Pai, mas é um momento que nós abrimos o nosso coração para o Senhor. E eu sei que o Senhor se inclina para nos ouvir. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Pai, nesse momento eu quero pedir uma bênção especial para o pastor Anderson e sua família. Cuida dele, Senhor Deus. Não é fácil, Senhor Deus, ser um pastor. Mas o Senhor tem cuidado desse jovem pastor. Eu tenho como um filho, Senhor. Então eu peço as bênçãos como uma mãe pede na vida do pastor Anderson, na vida do pastor Wallace, Senhor. São dois jovens que aceitaram esse desafio. O Senhor lembra que não foi fácil encontrá-los, mas é o Senhor que preparou tudo. Muito obrigada, meu Deus. A família Golsix se sente grata por Ti, por termos pastores corajosos e também o Carlos Pimentel, que tem se dedicado em cuidar, ajudar o Golsix. Obrigada por esses 3 homens, Pai. Abençoe a nossa família Golsix, abençoe também aqueles que vão orar no final, Senhor Deus. Que eles sejam também tocados pelo Teu Santo Espírito a orar aqui para pedir o batismo do Teu Santo Espírito na nossa vida. É no Teu nome, Senhor, que eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Bom, eu vou abrir os microfones daqui para ver quem gostaria de orar. Se você sentir vontade de orar, ore, abre o seu. Então, eu vou perguntar aqui primeiro, tá, pastor? Depois você pergunta aí. Tem alguém aqui que gostaria de orar hoje? O Gaspar tem orar hoje, né? Eu posso falar. Isso, o Gaspar pode orar hoje. Sim, pastor, que eu estou sem o seu. O Gaspar pode orar hoje. Sim, mas eu tive 2 vozes aqui de mulheres. Quem foi a Nara? Nara, querida. Então, a Nara aqui, mais alguém falou aqui? A gente pode combinar também para amanhã, tá bom? Então, o irmão Gaspar que está aí e a Nara que está então, pode deixar a pessoa que falou primeiro que eu. Eu oro amanhã. Alguém? Quem foi que falou? Foi a irmã Donária? Foi assim, ó? Não, foi eu, Roseli, a Marisa. A Marisa, pode orar, querida. Marisa. Tá, Marisa. Então, a Marisa, pastor, e o irmão Gaspar aí, tá bom? Ok. A irmã Marisa e Gaspar. Posso fechar aqui, pastor? Pode. Marisa Pastor, Gaspar. eu não estava te ouvindo. Ok. Ok, sem problema. The recording has started. Bem, amigos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui. Que bom estar com vocês. Ok.
Que bom mais uma vez estar com vocês. Deixa eu desligar aqui. Hoje vou estar falando para vocês sobre o capítulo 10 do Grande Conflito, que tem por título, no livro que estou, O Progresso na Alemanha. Sabe, vocês lembram que da última vez nós falamos sobre Zwinglio, né? E como começou a crescer o evangelho lá na Suíça. Naquele período, o Lutero começou a ficar escondido, porque ele sabia que se ele saísse do castelo onde ele estava, as pessoas iam matar Lutero. E logo, isso... deixa eu ver aqui. E logo, o que ia acontecer? As pessoas, ao matarem Lutero, deixa eu só abrir aqui os participantes, eles iriam acabar... deixa eu colocar isso. Eles iriam acabar destruindo a mensagem de salvação que foi estabelecida naquela época. E sabendo disso, o que aconteceu? Ele foi se esconder num lugar de forma específica. Ele se escondeu num lugar de forma específica. Deixa eu colocar aqui só o orador. Pronto. E aí, então, quando ele foi se esconder naquele lugar de forma específica, o que aconteceu? A mensagem começou a tomar outra proporção. As pessoas começaram a pregar o evangelho ali, só que começaram a pregar do jeito deles. E então estavam afastando as pessoas de Deus e afastando as pessoas da palavra. E isso estava sendo um problemão. Hoje eu quero falar a vocês sobre algumas razões de você ler a palavra, de você estudar a palavra. Por que estou falando isso a vocês? Veja só que existem algumas razões. A primeira delas eu estabeleço aqui, quando leio a história de Lutero e ele volta novamente, a Europa começa a pegar fogo, porque a palavra estava sendo usada. A Bíblia, ela é muito grande, irmãos, e nem sempre é fácil de entender a palavra. Mas você precisa ler e estudar a Bíblia, porque é muito importante que você esteja compenetrado nela. Se você não entende algumas coisas da Bíblia, e eu esteja falando com alguém que fala, pastor, mas eu leio, dá sono, pastor, eu leio, não entendo. Saiba que existem muitas pessoas, muitos recursos que podem ajudar você a estudar a palavra. Dentre elas, existem algumas razões porque eu acredito que você deva ser um bom leitor da Bíblia e você deva ler a Bíblia de forma regular. A própria Bíblia, ela diz algumas coisas para nós. Dentre elas, eu separei aqui um texto bíblico que fala o seguinte: quer você ouvir a voz de Deus? Toda a Escritura é inspirada. Se você está orando e você fala e pergunta, mas Deus, o Senhor não fala comigo, Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero entender o que o Senhor quer. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa compreender 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela também, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembre-se que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e quando você a lê, Deus fala com você. Por isso, quando olhamos para a história desse reformador do capítulo 10, tudo o que Deus diz tem poder, e ele foi ao encontro de toda a sua paróquia, de toda a sua nação, mesmo sem ter ali o salvo-conduto correndo risco de vida, e ele fez justamente essa declaração: tudo que Deus diz tem poder, e sua palavra tem poder. Se você estuda a Bíblia, eu quero que você preste muita atenção, porque você precisa estudá-la com atenção, deixando Deus falar ao seu coração com as palavras dele, com as coisas que ele quer. A sua palavra vai mudar a tua vida, meu irmão. E se você é um irmão que não está compenetrado na palavra, não está buscando ao Senhor na palavra, então você corre sérios riscos de não saber o que Deus está falando para você. A palavra também, ela existe para te dar vida. E por isso, nós percebemos a história desse santo homem aqui, de Lutero.
nós percebemos a história dele falando muito para nós aqui. Veja só, o desaparecimento misterioso de Lutero provocou perturbação em toda a Alemanha. Circulavam rumores de que ele havia sido assassinado. Houve grande lamentação e muitos se comprometiam, sob juramento solene, a vingar a morte de Lutero. Embora inicialmente se sentissem felizes por sua suposta morte, seus inimigos se encheram de temor depois que ele havia se tornado cativo. O único meio que nos resta para nos salvar-nos, diziam eles, é acender tochas e sair à procura de Lutero pelo mundo inteiro para reintegrá-lo à nação que está chamando por ele. Veja só que Lutero aqui, ele estava escondido e todo mundo estava pensando que ele estava morto. E aí, então, o que aconteceu? Lutero começou a pregar o evangelho através dos seus escritos. Veja, além disso, ele estava em segurança e, embora prisioneiro, acalmaram o povo, enquanto que seus escritos eram lidos com maior interesse do que antes. Um número crescente de pessoas aderiu à causa do heróico homem que defendia a palavra de Deus. Veja só que quanto mais ele estava escondido, ele estava escrevendo. E então a Bíblia, ele traduzia porções da Bíblia para o alemão, e as pessoas liam em sua própria língua, e isso acalmava o coração delas, porque sabiam que Lutero estava vivo e estava escrevendo. Sabe, a Bíblia começa a mudar a história da humanidade. E daí você vai conseguir compreender que em vários pontos de luz, em todo o globo terrestre, a Bíblia estava se levantando novamente. Antes, as duas testemunhas estavam mortas, só que elas iriam reviver, ressuscitar, e a Bíblia estava sendo ressuscitada novamente. Vejam que os reformadores ficaram ali perplexos. Disse Melanchthon, realmente existe um espírito em comum. Várias pessoas começaram a pregar o evangelho. Só que é o seguinte, quem estava pregando o evangelho para todo mundo estava indo numa pregação muito ruim. Que tipo de pregação? Eles estavam abandonando a Bíblia e estavam indo para a briga mesmo, de pegar a espada, de matar os padres, de ir para cima, de matar os soldados, porque não estavam deixando ler a Bíblia e tudo mais. Só que essas pessoas que estavam pregando o evangelho de si. Elas mesmas queimavam suas próprias Bíblias. Imagina, tinha gente que estava se tornando pregador do evangelho e queimava a sua própria Bíblia. Bem, estava virando um banho de sangue toda a Alemanha. Estava virando um caldo que estava entortando demais. E os próprios ali, monges, chegavam e falavam o seguinte, olha, só uma briga a mais, nós vamos ganhar a batalha. Por quê? Porque está virando uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, que essas pessoas vão voltar novamente à Igreja Romana. Porque tem um monte de gente que está pregando doidice e está acabando com tudo. Vejam que esse negócio de ser uma pessoa, como posso dizer assim, revolucionária, não é bom desde aquela época. Tome muito cuidado se você tiver com você irmãos que são extremistas, irmãos que são revolucionários. Uma coisa é ser o extremista, outra coisa é o irmão revolucionário que quer mudar tudo na igreja, que quer mudar todas as coisas, quer acabar com tudo e fazer um negócio novo porque está tudo errado. Tome muito cuidado porque esses não agregam. E eu sempre digo aos nossos jovens, e muitos jovens reclamam, porque a igreja assim, porque a igreja assado e não sei o quê. E eu digo, olha, tomem cuidado. Porque vocês sabem que quem banca a igreja não são jovens. Quem banca a igreja são os irmãos mais velhos. Também vocês que estão me ouvindo aqui sabem que a igreja está manchada de sangue dos irmãos mais velhos. Por quê? Porque foram esses irmãos que construíram tudo que existe da igreja. Então, a premissa bíblica é clara. Façam uma coisa sem esquecer das outras. Cuidemos dos nossos jovens, tenhamos músicas para essa parcela da igreja, né? A juventude da igreja, músicas mais modernas e tudo mais, está tudo certo para mim. Mas faça uma coisa sem esquecer das outras. Coloque também música do Inário para os irmãos que pagam a conta. Façamos mensagens e programações para esses irmãos também que
deram de tudo de sua vida para que o reino e o evangelho esteja funcionando. E muitos desses ainda estão trabalhando na obra, dando estudos bíblicos, servindo a causa, sendo fiéis dizimistas e ofertantes. Então, façamos uma coisa sem esquecer das outras. Lutero trouxe justamente essa premissa, de que você deve, de fato, pregar o evangelho com afinco e tudo, mas não esquecer da palavra. Às vezes tenho percebido alguns sermões que são mais sermões coach, sermões ali motivacionais, sermões de qualquer outra ordem, mas não são sermões bíblicos. Não estamos alimentando nossas ovelhas. Muitos não estão falando da volta de Cristo. Muitos sermões não estão sendo cristocêntricos. Subir no púlpito e não pregar um sermão cristocêntrico é acabar com a mensagem da cruz, acabar com a mensagem que você se propõe a fazer. Sabendo disso, compreendendo essa mensagem, é importantíssimo que você avalie o que estamos falando. Não só isso. O autor também continua dizendo que todo mundo ficou perplexo com aqueles novos pregadores que estavam surgindo no lugar de Lutero, porque Lutero estava escondido, porque senão morreria. Realmente existe um espírito em comum nestes homens, eles disseram. Mas que espírito? De um lado, temeremos entristecer o Espírito de Deus, e do outro, de sermos enganados pelo espírito de Satanás. Eles estavam com medo. Melanchthon, que era um dos amigos de Lutero, ficou com medo em apoiar algumas causas. Por quê? Porque esse evangelho que eles estavam pregando era um evangelho muito louco. Gente queimando sua própria Bíblia. E sabendo disso, o que é que eles fizeram? Vamos orar. Olha, o Espírito vai discernir as coisas. E eles estavam com medo. Primeiro, de atrapalhar a obra de Deus. Olha, eu não queria de maneira alguma atrapalhar a obra do Senhor. Mas também eles estavam com medo de ser enganado pelo inimigo das almas, dizendo, puxa vida, o inimigo agora está nos destruindo. Bem, existem alguns resultados dos novos ensinos. E eu vou dizer para vocês quais foram os resultados dessas pessoas começarem a pregar o evangelho sem colocar a Bíblia em primeiro lugar. Será que você é um irmão que está pregando a mensagem, mas a Bíblia não é o centro de sua mensagem? Será que em sua vida outras coisas estão sendo exacerbadas e a palavra não está sendo colocada em primeiro lugar? Porque a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que você é uma das pessoas que está acrescentando qualquer outra coisa na sua vida, gastando mais tempo com outras atividades, com outras coisas, e não com as coisas do reino? Tudo que você conquistar nessa vida, tudo vai ser tragado, será destruído. Então, eu faço um apelo a você. Conquiste coisas que a prata e o ouro, eles podem ser roubados e corrompidos. Mas conquiste coisas que você não será roubado, você não será corrompido. Coisas celestiais, coisas do alto. Você vai perceber que ao conquistar essas coisas, então você de fato estará seguro, mesmo que te falte as coisas terrenas. Sabendo disso, a galera começou, irmãos, a pregar um monte de evangelho ali. Os católicos recuperaram, então, a sua confiança, começaram a ver a galera dispersa, começaram a ver a galera brigando entre si, pregando um monte de coisa que não tem nada a ver. Eles exclamaram, os católicos, com alegria, mais uma luta e tudo será nosso. Lutero, quando soube dessas coisas, falou, eu tenho que sair daqui, porque senão a reforma vai acabar. Porque eles estão matando todo mundo que se propõe a fazer a reforma. E quem está se levantando no lugar, está se levantando sem ter o conhecimento pleno da palavra. E eles estão criando um outro evangelho, um falso evangelho, estão se tornando falsos cristos, porque eles não estão cativos da palavra. E sabendo disso, Lutero, em Wadeburg, ouviu o que ocorria. Disse com profunda tristeza, sempre temi que Satanás nos mandaria essa praga. Qual é a praga? De todo mundo pregar coisas que não estão na Bíblia. Será que essa não é uma praga que está no meio de muitas pessoas? Pregar coisas que não estão na Bíblia?
Tem muito irmão ouvindo mensagens, ouvindo coisas aí de outros pastores, de outras denominações, mas esse mesmo irmão não se aprofunda na palavra. Esse mesmo irmão, quando ouve a mensagem, não é compelido a voltar à palavra e se aprofundar nela. Irmão, sua batata tá assando. Sabe? Percebeu o verdadeiro caráter desses pretensos profetas. Veja só que eles estavam ali com caráter difuso. A oposição do Papa e do imperador não lhe causara tão grande angústia quanto esta. Os supostos amigos da reforma haviam mostrado ser seus piores inimigos, provocando contenda e criando confusão. Sabe, aqueles que, e a profetisa diz isso em outro livro, aqueles que um dia passaram por nossas fileiras, ouviram da mensagem, esses que supostamente eram amigos da fé, serão as pessoas que causarão mais desgraça no meio do povo. São esses irmãos que abandonaram a fé e que já não estão com o Espírito de Cristo que vão entregar outros irmãos. Veja que aconteceu a mesma coisa na reforma. Os supostos amigos da reforma haviam mostrado ser seus piores inimigos. Aqueles que um dia estiveram nas nossas fileiras vão se mostrar serem os piores inimigos da igreja. Por quê? Porque neles não há a verdade, neles não há a palavra, porque eles já não são mais cativos à palavra do Senhor. E daí, porque eu estou apelando ao seu coração para voltar a sua vida à palavra de Deus. Voltar a sua vida à palavra de Deus, por quê? Porque você não deve ser guiado por pastor, nem por mim, não deve ser guiado por qualquer outra coisa, senão pela palavra. Se o bom pastor estiver falando sobre as coisas da palavra e sendo cativos na palavra, estamos todos unidos. Mas a partir do momento que você conseguir começar a ouvir coisas que não tem nada a ver com a palavra, fuja, porque esse daí não tem a verdade. É esse tipo de espírito que você tem que ter, de ser uma espécie de bereano. Havia um povo, e depois a gente vai falar para vocês, desse povo chamado bereano, que morava na cidade de Berea, e eles, quando ouviam Paulo, ouviam outras pessoas pregando, eles iam lá e iam ver se realmente o que ele estava falando, aquela nova mensagem, estava de acordo com a palavra. É esse tipo de sentimento que você tem que ter. Sabe, queridos, Lutero estava condenado pelo império. Os inimigos tinham a liberdade de tirar-lhe a vida. E aos amigos era proibido ajudá-los ou abrigá-lo. Ajudá-lo ou abrigá-lo. Via, porém, que a pregação do evangelho estava em perigo e, em nome do Senhor, saiu destemidamente para batalhar pela verdade. Numa carta ao líder da região, Lutero disse, olha só as palavras do homem, então, indo a Wittenberg, com proteção muito maior do que a dos príncipes, não penso em solicitar o apoio da vossa alteza, e, longe de desejar sua proteção, eu mesmo a protegerei. Não há espada que possa defender esta causa. Deus sozinho deve fazer tudo. Numa segunda carta, Lutero acrescentou, estou pronto para o desagrado da vossa alteza e a ira do mundo inteiro. Os habitantes de Wittenberg são minhas ovelhas. Não deveria eu, se necessário, expor-me à morte por causa deles? Esse cara era pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Lutero saiu da onde estava e ele fez as cartas pro rei não se meter, o rei que estava apoiando ele, não se meter, porque se o rei saísse em apoio a Lutero, então o imperador teria que mexer com aquele rei. A igreja romana também teria que mexer com aquele rei, porque havia uma carta de que qualquer pessoa que ficasse perto de Lutero, ou que o apoiasse, ou que o abrigasse, também iria para a forca. Imagine só a loucura. Lutero pensou no seu amigo rei, falou, não te mete, deixa que eu vou, porque essa causa ela será defendida pelo Senhor. Espada nenhuma pode defender. Sabe, queridos, os resultados das pessoas que se afastam da palavra é o resultado de sangue, de morte, de coisas ruins que vão acontecer. Se você é um irmão que no início da sua fé, da sua carreira
cristã, era um irmão aplicado à palavra, e hoje você já não é mais um irmão tão aplicado à palavra, saiba de uma coisa, você está correndo sérios riscos. Saiba de uma coisa, você está se afastando do evangelho. Toda vez, acho que eu falei para vocês uma outra vez que fui visitar uma mulher, um marido lá, uma família, estavam saindo da igreja, não quero mais ser da igreja e tudo mais e tal. E reclamaram de tudo, é sempre assim, né? O cara bota a culpa em todo mundo, no pastor, bota a culpa no ancião, bota a culpa no céu e no mar. No final das contas, Deus é o culpado. E aí eu perguntei para ele, mas vem cá, tá bom, né? Tá, o irmão vai sair, apelei ao coração, ei, não faça isso, você é de Jesus e tudo. E o irmão falou, não, vou sair, vou sair, vou sair. Eu falei, tá bom, mas é uma pergunta, senhor, como é que vocês estão aqui no culto familiar? Ah, pastor já não tem mais e tudo, ele sai cedo, ela sai devagar, ele não sei o quê, por cima e por baixo. Contaram uma história para mim. Tá bom, né? Tá certo, né? A vida é difícil mesmo. Mas como é que tá o estudo da palavra? Vocês estão fazendo o ano bíblico? Vocês estão buscando as coisas do Senhor? Não dá, porque o céu, o mar e tudo, e sai por cima, sai por baixo. O cara começou a contar uma história, não tinha condição de ler a Bíblia. Tá bom, mas vocês têm mantido um espírito de oração aqui? Eu já vou logo assim, eu já vou logo metendo logo o pé no peito. Você tem feito oração? Qual foi a última vez que vocês fizeram jejum? Tem seus filhos? Tem sua família? Bem, pastor, não dá, não sei o quê, não deu. O que quero dizer com isso? E eles estavam chateados e saíram lá, eu tentei conversar, eles foram para uma outra igreja, né? Ainda da nossa denominação, e sei lá como eles estão hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que todo mundo que se afasta da palavra, todo mundo que não está compenetrado na oração, ali nas chamadas de disciplinas espirituais, disciplinas do crente, esse irmão, cedo ou tarde, ele vai abandonar a fé. Cedo ou tarde, o irmão vai sair da rota, porque todo mundo que se afasta da palavra para de receber os raios de luz vindo do céu. Será que você não é um irmão que precisa voltar à palavra? Será que a nossa igreja não precisa voltar a ser a igreja da palavra? Aqueles irmãos que estudavam a palavra? Bem, há um poder enorme na palavra. E esse poder eu quero falar a vocês. E por isso que dentro do capítulo, ele continua num parágrafo falando especificamente sobre isso. Para você ter vida, querido irmão, você precisa ter a palavra. Jesus certa vez respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas do que? De toda a palavra que provém da boca de Deus. A Bíblia, ela traz a vida para a gente. Nem só de pão, nem só de pão vive. Nem só de pão viverá o homem. Quer você ter vida? Quer você ter novas trajetórias? Então será como? De toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Não basta somente, irmãos, cuidar do corpo. Você também precisa cuidar do espírito, para você ter a vida alimentada. Lembra que eu te falei já? Essas questões do espírito é como se fossem as raízes da sua árvore. Quanto mais você meditar na palavra, se aprofundar na palavra, mais forte a sua árvore física ficará. A Bíblia, ela vai fortalecer o seu relacionamento, vai fortalecer a sua vida. E por isso você deve achar de fato sabedoria nos escritos milenares da palavra. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, de Salmo 119, versículo 99. Veja que a palavra diz assim: eu tenho mais o que discernimento do que todos os meus mestres. Talvez você tenha mais discernimento do que os seus professores, do que os seus líderes, porque você está meditando na palavra, nos testemunhos. Deus é o dono da sabedoria e você precisa ter mais sabedoria. Sua sabedoria, ela é maior, a sabedoria de Deus, ela é maior do que a sabedoria humana. Você, aqui na sabedoria humana, pode conhecer algumas coisas, mas Deus, que conhece tudo ao mesmo tempo, pode compartilhar com você parte dessa sabedoria. Lembre-se que a Bíblia está cheia de bons conselhos, cheia de ensinamento. É esse sentimento que você tem que ter quando você ouvir a história de Lutero, porque ele fez de tudo para trazer a galera de volta para a palavra. Sabe que esses bons conselhos e esses ensinamentos, eles podem agir na sua vida com sabedoria. E por isso, você não pode perder de vista o que estamos falando aqui.
o poder da palavra. Logo circulou por toda Wittenberg a notícia de que Lutero tinha voltado e iria pregar. Imagina, todo mundo pensava, quase um ano, que o cara está sumido, agora o cara vai vir e vai pregar na igreja dele, aonde a igreja tinha se esfacelado, porque aqueles novos pregadores tinham pregado mensagens que não eram bíblicos. A igreja ficou repleta, com grande sabedoria, e mansidão ele falou. Sabe, queridos, a palavra de Deus deve agir e nós não, disse ele. Eu vou falar um pouco do sermão de Lutero aqui de forma bem breve. A missa é uma prática má, disse Lutero. Deus se opõe a ela. Ela deve ser abolida, mas que ninguém seja arrancado pela força. A palavra de Deus deve agir e não nós. Temos o direito de falar, não temos o direito de agir. Preguemos e o resto pertence a Deus. Se eu utilizasse a força, o que haveria de obter? Deus toca o coração, e quando o coração é tomado, tudo está ganho, disse ele. Pregarei, discutirei, escreverei, mas não obrigarei ninguém a fazer qualquer coisa, pois a fé é um ato voluntário. Levantar-me-ei contra o Papa, seus adeptos e as indulgências, mas sem violência ou tumulto. Apresentai a palavra de Deus, preguei e escrevi, e isso é tudo que fiz. Contudo, enquanto eu dormia, a palavra que eu preguei derrubou o papado, de tal maneira que nunca um imperador ou um príncipe lhe aplicou semelhante golpe. Entretanto, eu nada fiz. A palavra sozinha fez tudo. A palavra de Deus quebrou o poder da provocação fanática. O evangelho levou novamente ao caminho da verdade e que o povo havia se desviado. Veja, eu falei um pouco do sermão do cara daquela época. Você teve acesso agora a ouvir a mensagem que ele pregou para todo o seu país que ali estava. Que loucura, que novela é essa? Esses camaradas estavam mesmo, de fato, empenhados em salvar o seu país, em salvar os seus, através da palavra. Será que você, de fato, está empenhado em salvar sua família? Será que você tem gasto toda a sua energia para salvar seu filho, sua filha, sua família? Será que você tem jejuado nessa causa? Será que você tem buscado de tudo para fazer salvar os seus irmãos da igreja? Bem, esses caras estavam empenhados. E quando você sabe aonde quer chegar, você de fato vai conseguir fazê-lo se você tiver a devida atuação. Por isso, fanáticos estavam ali correndo e todos eles, todo mundo via que o cara tinha uma vida dupla e estava pregando o evangelho ali. Os mestres fanáticos eram levados por sentimentos, achando que todo pensamento e sentimento era a voz de Deus. Não, Deus me deu uma coisa para fazer, é a voz do Senhor, eu vou lá e faço. Alguns até mesmo queimavam suas Bíblias. As doutrinas de Moser foram recebidas com entusiasmo por milhares de pessoas. Pouco depois, passou a declarar que obedecer aos príncipes era tentar servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Imagina só, o cara começar a pregar a desobediência aos príncipes. Rapaz, o negócio começou a pegar fogo. O cara, com uma mensagem do evangelho deturpada, falou que todo mundo, imagina, todo mundo tem que bater nos policiais, todo mundo tem que quebrar o Estado, todo mundo tem que fazer isso, aquilo, outro, e tem que matar os príncipes. Porque você sabe que isso foi o que aconteceu aonde? Na França. Qual é o lema da França lá? Vocês lembram, né? Aqueles que sentavam ali, a parte direita e a parte esquerda do rei. Os que estavam à parte de esquerda tomaram o poder, matando os que estavam ali na parte esquerda do rei. Qual era o lema? Matar o último rei nas tripas do último padre. Você lembra o tema, né? Fraternidade e tudo mais e tal. E você lembra o que aconteceram? Mataram a Bíblia, queimaram a Bíblia em praça pública. E se levantou o quê naquele momento? Uma deusa chamada o quê? Ciência. Você vai ver isso aqui no livro, a gente vai chegar lá. Bem,
Lutero estava agoniado com toda a situação, mas ele compreendia que a Bíblia deveria ser estudada. E então, depois desse momento, a Bíblia foi estudada em todo lugar. Começou a pipocar pessoas aprendendo da Bíblia, estudando a Bíblia, e eles chegavam com os padres, o padre não lia a Bíblia mesmo, o irmãozinho fraco, ele dava um show de Bíblia no padre, e o padre não sabia o que fazer, porque ele não sabia mesmo a Bíblia. E o irmãozinho fraco chegava no meio da praça, abria a Bíblia ali e todo mundo começava a ouvir. A luz estava voltando à Europa quando a luz estava morta, agora a luz começa a voltar. Como é que a luz vai voltar para sua casa, irmão? Como é que a luz vai voltar para a sua vida? Quando você voltar para a palavra. Se você ficar só nesse negocinho de vida aí que você está sofrendo, só envolto no seu sofrimento, você não vai receber a alva, você não vai receber a luz do céu. Por quê? Porque só recebe a luz do céu aqueles que se aprofundam na palavra. Você vai ser mais culto que os seus próprios mestres quando a palavra for o firme fundamento de sua vida. Não de forma mística. Ah, tá aberto no Salmo 95 lá, pastor. Salmo 91, pastor, tá aberto. Vai sair um poder mágico e vai melhorar a minha casa, o ambiente vai ficar mais cheiroso. Para com isso. Para com esse negócio. Esse negócio é místico aí. Você tem que colocar a palavra onde? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que ser praticada. Esse negócio de você ter um monte de Bíblia e você não lê nenhuma, isso daí não vai fazer sentido nenhum para ti, poxa. Senão, a casa impressora de Bíblia seria o lugar mais santo. Tem tanta Bíblia ali, porque a santidade não está no papel em si. A santidade está na aplicação dos escritos que ali estão. Sabe? Deus quer ajudar você e quer transformar. 2 pessoas estarão orando. E nesse processo de transformação, eu quero que você se una a nós na palavra. A irmã Marisa estará orando. E logo depois o irmão Gaspar estará orando conosco. E enquanto esses santos homens e mulheres que estão se unindo aqui a nós e orando, eu quero que você também tenha esse mesmo sentimento de que eu devo voltar para a palavra. Eu quero convidar você a orar conosco. Irmã Marisa estará orando primeiro e logo depois o irmão Gaspar estará orando. Vamos orar. Senhor, nós estamos muito gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor está nos dando de, mais uma vez, poder usar um pouco da inteligência que você deu ao homem, Senhor, para podermos estarmos aqui em lugares diferentes, casas diferentes, países diferentes, mas buscando o Teu poder, buscando a Tua vontade sobre a nossa vida. Nessa manhã, meu Pai, gostaria de pedir perdão pelos meus pecados, pecados de cada um dos nossos irmãos que estão aqui e os que não puderem estar também, que fazem parte desse grupo. Senhor, nós estamos vivendo dias diferentes, seu Pai. Como a pastora acabou de falar, o que aconteceu no passado. Pai, o que o Senhor está pedindo para nós nesse dia de hoje, nesses últimos dias da história, Senhor. O Senhor não quer saber, meu Pai, quantos cargos tivemos na igreja. O Senhor deseja, ó Pai, quantas pessoas nós falamos de Ti, quantas pessoas nós testemunhamos de Ti, Senhor, como fomos usados por Ti para levar a palavra, Senhor. E nessa manhã, ó Pai, eu gostaria de suplicar a Ti que o Senhor nos use, Senhor. Pai, nós precisamos ser usados por Ti, porque nós sabemos, ó Pai, nós conseguimos ver, sentir e ouvir os passos de um Deus que se aproxima, Senhor. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ficar para trás, Senhor. Nós queremos pregar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos dizer ao mundo, ó Pai, que existe algo melhor, que existe um Deus que está disposto, ó Pai, a nos abraçar, a nos levar para um lugar diferente. Pai, foram tantos pedidos feitos aqui nesse grupo, desde o dia que esse grupo começou a existir, Senhor. Eu sei que muitas orações foram atendidas, ó Pai. Eu sei que muitas estão para ser atendidas ainda. Mas nós sabemos, ó Pai, que é por causa desses pedidos que nós estamos aqui. E nós temos certeza que existe um Deus que está e continuará cuidando de todas as coisas, Senhor. Pai, nós queremos suplicar a Ti, Senhor, o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai, nesse dia de hoje, ó Pai. Que o Senhor nos use, ó Pai, em
todos os aspectos que o Senhor necessitar. Que nós possamos, ó Pai, ser vasos aonde formos, ó Pai, as pessoas possam sentir, ó Pai, o derramado do Teu Santo Espírito em bondade, em carinho, em atenção, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, nesse dia de hoje, suplicamos a Ti pelos filhos, ó Pai. A Roseli já orou pelos filhos, ó Pai. Nós temos tantos filhos, ó Pai, que estão fora da igreja, Senhor. Tantos filhos, ó Pai, sofrendo com depressão. Meu Deus, como é triste, ó Pai, estar perto de alguém, Senhor, que está com depressão, meu Pai. Eu sei que todos nós, pais, estamos passando por essa situação, Senhor. Tenho meu filho que é deprimido, Senhor, minha filha. O Senhor, tem tantas pessoas, Jesus, mas nós entregamos esses filhos nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos as pessoas que estão doentes nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos as pessoas que têm projetos nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nesse dia de hoje, ó Pai, eu suplico a Ti, Senhor, pela minha vida, do meu esposo, Senhor, nós vamos ter uma expressão aqui. Pai, só Tu sabes, ó Pai, que nós não entendemos como as coisas acontecem, Senhor. Mas nós tivemos muitas palavras, ó Pai, de pessoas que estão desejosas, ó Pai, de nos usar para receber dinheiro, ó Pai, como advogado e como public adjuster, Senhor. Meu Pai, eles estão desesperados por dinheiro, Senhor. E nós decidimos, ó Pai, que nós queremos ser fiel aqui, nós não vamos deixar ninguém nos usar, Pai, para conseguir dinheiro, Senhor. Mentindo, fazendo qualquer coisa, Senhor. E eles estão revoltados pela nossa decisão. Pai, eu entrego assim nas Tuas mãos, Senhor. Que essa expressão que virá aqui hoje, Senhor, seja prova, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, que assim for a Tua vontade. Meu Pai, entrego também a vida dos pastores que têm dedicado esse tempo a cada dia, Senhor, para trazer a palavra, Senhor, para nós. Louvamos a Ti pela palavra de hoje, ó Pai, que o Senhor abençoe esse pastor juntamente com a sua família, Senhor. Que ele possa, Senhor, progredir na palavra, Senhor. Meu Pai, esteja conosco, com as nossas igrejas, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o que está acontecendo agora na nossa igreja em geral, Senhor, é profético, Senhor. Mas o Senhor prometeu, ó Pai, que o remanescente está aí e é daí que ele vai sair, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a edificar com nossas palavras, com nossas atitudes, Senhor. E eu suplico a Ti, ó Pai, que aqueles pastores, os líderes, ó Pai, que não estão falando de Ti, que não estão alertando os membros com a mensagem presente, Senhor, que eles sejam despertos, Senhor, que eles sintam o desejo de fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, líderes e pastores da Tua igreja, Senhor. Entrego, Senhor, esse dia mais uma vez nas Tuas mãos. Entrego esses irmãos que estão aqui nas Tuas mãos, para que a Tua vontade, Senhor, seja feita na vida de cada um, Pai. Daqueles que fizeram os pedidos aqui, aqueles que não fizeram também, que o Senhor sabe que está no coração. Entrego cada um deles nas Tuas santas mãos. Isso que eu te peço hoje, Senhor, pelo nome santo e amável de Jesus. Amém. Amém. Bom, Gaspar. Continuando em Tua presença, Pai, nós Te agradecemos o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Obrigado, Pai, pelo Teu plano maravilhoso de enviar o Teu único Filho a este mundo para morrer por nós, numa dura cruz. Foi difícil para o nosso Deus suportar ver a angústia do Seu Filho orando e pedindo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E o nosso Deus permitiu por amor a nós, Senhor. E Ele tomou o cálice. E hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus. Nós temos a oportunidade de viver a vida eterna que Tu nos prometeste, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pela esposa maravilhosa que me concedeste, pelo filho, pelo neto. Por favor, Pai, toma o nosso neto e Teu Pai em Teus braços de amor e nessa caminhada da vida que ele possa
eles possam caminhar sempre ao teu lado sem se desviar dos teus caminhos. Alcança o coração do nosso filho, trazendo de volta aos teus caminhos. E com essa oração eu peço também por cada filho e por cada filha deste grupo, que as mães oram pelos seus filhos e netos, para que os que estão distantes dos teus caminhos se voltem para esse Deus maravilhoso que oferece perdão e salvação. Tu ouvistes os pedidos de orações feitos aqui neste grupo, Pai, que tu possas responder e atender, não de acordo com nossa vontade, mas segundo a tua santa e boa vontade. Ontem tivemos na igreja, tivemos momentos de oração, pedindo também que o teu Santo Espírito seja derramado em nossa vida, buscando o teu Santo Espírito. Derrama, Pai, teu Santo Espírito em cada família aqui representada, para que possamos, com o poder do alto, abreviar os teus dias de volta a este mundo, dizendo de teu plano maravilhoso para salvar cada um. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos aqui. E pedimos uma bênção especial ao pastor Anderson, que tão bondosamente tem nos dirigido cada dia, trazendo mensagens do alto. E pedimos também pelo nosso pastor Gessé, pelos demais pastores da tua igreja, o Wallace, pastor Levi, e o ministério que eles abraçaram, Pai, que tu possas abençoar a cada um deles. Obrigado pela irmã Marisa, que orou com a gente, Pai, que teu Santo Espírito possa abençoá-las, essa tua serva, derramando bênçãos sobre ela, e que tu possas atender a sua oração, Pai. Teu Santo Espírito se faça presente na vida dela, e que decisão maravilhosa de agir com justiça, agir no direito, na lealdade. Que ela seja uma bênção, Pai, na sua família e para no seu trabalho. Deus abençoe ricamente. Dá-nos sabedoria do alto, Pai, para caminhar sempre ao teu lado, ser também com Roseli, que tão bondosamente tem conduzido esta sala, tem estado à frente desse trabalho, que teu Santo Espírito possa abençoar ricamente ela e toda a sua família. Te pedimos também por Carlos Pimentel, que sempre nos ajuda aqui nos sábados, ele está nos trazendo uma mensagem, que tu possa abençoá-lo ricamente. Eu quero te pedir também, Maria Miranda sempre ora pela nossa família, Maria Rodrigues, Ana Rodrigues também ora por a gente, Pai. Eu queria pedir por todos aqui, por favor, Pai, abençoa a cada família aqui representada, mais uma vez te pedindo, derramando teu Santo Espírito na vida de cada um. Dá-nos um dia em paz na tua companhia. Te pedimos e agradecemos, não que tenhamos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos tua graça sobre nós, para que teu Espírito Santo esteja a nos guiar, Senhor. Que teu Espírito toque em nossa vida, porque acreditamos que o que nós mais precisamos é de ter tua presença. Queremos, Senhor, nos reconectar contigo, pois sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Senhor, nos reconectar com tua fonte. E por isso, a cada manhã, nós viemos aqui buscar a tua presença, para alinhar o nosso espírito, para alinhar a nossa mente e o nosso corpo em um só propósito, em servir tua causa. Senhor Jesus Amém. Cristo, ao ver essas pessoas, Lutero e outras pessoas pregando o evangelho, e isso nos dá, Senhor, motivos para as nossas ações de também pregarmos o evangelho de forma aguerrida, pois pouco tempo nos resta. Ajude-nos, Senhor, a colocar a nossa mente, o nosso corpo para funcionar de acordo com o teu querer, Senhor.
E por isso pedimos a Ti que abençoe de forma especial a irmã Marisa, que está aqui conosco, Senhor. Que Tua graça e o Teu Espírito esteja sobre a Tua serva, dando força, energia a ela, Senhor, renovando suas forças, para que ela sempre esteja andando na senda do bem. Louvamos a Ti pela vida do irmão Gaspar, que mais uma vez hoje se levantou aqui para fazer a oração. Que também o Senhor abençoe a ele, irmã Luzinete, as pessoas a quem eles amam, que também recebam a porção da graça por causa do Teu servo. A irmã Rose, nossa líder, Senhor, louvamos o Teu nome porque ela sempre está aqui conosco. Continue, Senhor, a apacentar a Tua serva, a abençoar a Tua serva, abençoar também o seu esposo e sua família. Colocamos eles nessa oração, pedindo Tua graça sobre eles. Também, Senhor, nós que estamos aqui, muitos dos irmãos têm pedidos de oração, muitos dos irmãos têm graça a serem alcançadas. E por isso pedimos que o Senhor dê essas bênçãos tão esperadas à vida dos irmãos. E que esses pedidos que eles estão fazendo, que sejam pedidos que estejam alinhados com Tua vontade. Tudo isso te oramos e entregamos esse Goal Six em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. This Amém. session is no longer being recorded. Ê, povo de Deus, olha aí, rapaz. Amanhã estaremos pregando capítulo 11, o protesto dos príncipes. A galera começa a entrar na briga, porque não era mais só Lutero, agora vem os príncipes entrando no fight. E depois nós temos aqui, o Carlos vai pregar o dia 12, né? A lição 12, a Aurora na França. Como foi que a França recebeu a palavra de Deus? Porque começou na Alemanha. E domingo, o pastor Wallace estará pregando como foi que os Países Baixos e a Escandinávia receberam ali a porção da graça de Deus. Que bênção ter você aqui, viu? Que todos façam um excepcional dia e que essa mensagem fique guardada no seu coração. Bom dia Amém, a todos. pastor. Muito obrigada pela mensagem de hoje. Foi maravilhosa. Esse livro, assim, está despertando na gente muitas coisas, né? O desejo de pregar também, como esses homens pregaram, sem ter medo, né? Nós não devemos ter medo de falar do amor de Deus, porque Deus está conosco. E, gente, eu gostaria de falar aqui, pastor, só um minutinho, eu gostaria de falar aqui para os que estão ainda no telefone, por favor, fica mais fácil se formos todos para o Zoom, porque há uma dificuldade no começo do programa, que o pastor precisa dar uma pincelada no que ele vai falar e ele precisa se concentrar com o Espírito Santo para que ele possa vir falar aqui para a gente. Mas aí, quando ele abre o programa, ele também ele precisa... Pastor, eu acho que você pode abrir e fechar a sua imagem e fazer o que você tem que fazer, até que as pessoas vão entrando, cada um vai entrando e vai ficando em espírito de oração até que todo seja aberto. Realmente fica difícil com as duas plataformas abertas. É importante que estejamos todos pelo Zoom. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar melhor para todos, né? Então, eu pediria que, se você que ainda não tem o link, dá uma ligadinha para mim. Eu anotei os números aqui, eu vou entrar em contato com vocês para poder entrar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Iracema, deu certo para você, querida, lá no Zoom? Deu, né? Deu certo. Estava mexendo com isso. Eu ainda estou aqui. Iracema, senta pertinho. Iracema, senta pertinho do seu esposo e participe junto com ele pelo Zoom. Você vai ver que vai ficar melhor para vocês e para nós também. Bom? Você. Bom dia, irmã. Bom dia, minha querida. Daqui está falando a irmã Donária. Mas eu não tenho ainda o link. Eu queria dar o meu número de telefone à irmã, se for possível. Eu tenho aqui, irmã Donária. O céu, eu não dei do céu. Você fica para me ligar, mas agora eu tenho aqui o céu. Ah, ok. Mas eu tenho o seu número na minha agenda do seu fone. Sim, você o número novo do meu céu. Você não tem novo. Não, é novo? Ok. Então, sim.
Ok. Irmã Danália, eu posso ligar para o número da sua casa e pedir para a senhora? Ah, tá bem. Tá bom? Conveniente para a irmã, assim tá bem. Não há Tá bom. problema. Um bom dia para todos. Bom dia, irmã Danália. Bom ouvir sua voz. Bom dia, pastor. Bom dia. Ouvir sua voz. Pois é, queremos conhecer você, rapaz. Obrigado e um bom dia. A senhora Amém. também. Bom dia. Só diga, minha querida, quem é que está falando? Bom dia. Eu também não tenho ainda o número do Lincoln. Quero mandar para mim, sou a Nadão. Não. Já tem o último seu número aqui. O 29. É o 29, está aqui. Está anotadinho para eu mandar agora. E bem. a Ana Dão e quem mais? Luciene. Vou Obrigada. mandar para você também, tá bom, querida? Ana, bom, eu acho que são só essas. Tá bom, pastora Edneia também está aqui. Não conseguiu entrar lá no Zoom, não, Edneia? Tá no fogo aí. Sim. É até amanhã que estaremos funcionando o programa antigo. Então, amanhã será o último dia que esse programa estará funcionando. Tá bom? Um bom dia para Tá. todos, Deus abençoe. Diga. Um abraço dia. de Gaspar e Luiz Neto. Deus abençoe o senhor. Bom dia. Diga, querido. Ê, povo de Deus, agora eu posso falar com vocês aqui. Que Deus abençoe vocês, viu? Temos aqui a irmã Silvani, Gaspar, Irene, ainda tem a Marlene aqui, Iracema está aqui, a Adriana, a Beth, a iPad, iPhone 7107, e tem um monte de gente aqui, iPhone alguma coisa, não sei quem é. Mas que vocês façam um excepcional dia, viu? Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Um abençoado dia com This Jesus. line is now on hold. Amém. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Amém, irmã Adriana. Que bênção, viu? Deus abençoe vocês. Gaspar, você é sempre minha bênção, viu, Gaspar? Obrigado por estar orando aí, viu? Obrigado. Irmão Gaspar. Irmão Olha Gaspar. aí, Wallace. Tá vendo só? Eu tô aqui. Irmão Ó, Gaspar glória. tá aí, ó, todo bonitão, aparecendo na câmera. Eu vou Olha abrir aí, minha tá vendo? câmera também todo dia, viu, irmão Gaspar? Que o senhor é minha... Ó, o glória. senhor me inspira, viu? Beleza, obrigado, meu irmão. Amém. Pastor Wallace, o seu é o 13, né? Países Baixos e Escandinávia, né? É o 13. Sim. Pastor, segura só um pouquinho que a irmã Emília vai entrar aí para a gente ver se dá tudo certo com o som dela, tá bom? Tá bom. Eu já ia desligar aqui. Mas tá bom, pessoal. Deus abençoe vocês aí, viu? Marlene está aqui. Ainda tá o povo, a Beth, a iPad. Quem é a Beth, a iPad? Roseli, Marisa que orou com a gente, doutora Marisa. Tem como você conseguir o telefone dela para mim? Se falar com ela. Eu tenho aqui, Gaspar. Eu Eu mando pra ti. passo, irmão Gaspar, Então tá bom. é bom passar através do seu telefone. Eu mando para o seu telefone, tá bom? Obrigado, querida. Muito obrigado, viu? Sim. Sim. Um abraço. Mais um, A Marlene, eu tenho. A Marlene está aqui, a Marlene lá de Brasília? Ela tá. Pelo menos o nome dela tá aqui. Marlene Sim. Francisca da Silva. Não, ela está aqui. Deixa eu só perguntar. Marlene, você pode falar, querida? Você é a Marlene de Brasília? Marlene Francisco, que aparece para mim aqui. Ela está no modo mudo. Agora a irmã tá tentando. A Emília acabou de entrar. Emília, pode falar. Tá. Não, é a Marlene lá da igreja. Marlene, bom te ver, rapaz. É a outra Marlene. Que tá aqui, Mulheres abençoadas são Marlene.
bom. Como é que você tá, rapaz? É a Bom ver Marlene vocês, viu? Laerte. Oh, É, a Marlene hein? Laerte. Que bom ver vocês, viu? Olha aí, tá vendo? Ouviram pregando aí. Ok. Ah, Irmã Emília, pode falar, irmã Emília, para a gente te ouvir. Ela conectou, mas está não. conseguindo. Pastor, a irmã Emília entrou. Ela, quer dizer, ela não está conseguindo o som, abrir o som. Por isso que está dando essas bolinhas pulando ali no nome dela. Ela tá no computador ou ela tá no... Ah, entrou. Deixa eu ver se ela fala agora. Dona Emília, ela está sem. Ela está com o som aberto, tá com o microfone dela está aberto. Entendi. Irmã Emília, a senhora está ouvindo? Não, caiu. Ela disse que ela Não, tentou entrar e ela não conseguiu. aqui tem Não. uma Emília ainda. Irmã Emília, Ó, nós estamos Ah, tá aí, vendo. Dona Emília. Dona Emília, a ei, senhora irmã não está conseguindo Emília. falar, né? Estamos vendo aqui seu rosto, um pouquinho só do seu rosto. Está escuro aqui, Ei, pastor, ainda. Oi? Tá escuro aqui. Não, Ah, é que tá ela escuro não lá. tem o som. Ela não tem o som, pastor. É, tem que clicar no botãozinho do som lá. Mas não foi esse som que a gente ouviu, não? Ela falando? Não. Não, foi o do outro programa. E esse é Ei, irmã Pedrinho? Emília, olha aí, tá vendo? Só E dá para esse é ver só um Pedrinho? pouquinho do óculos. Se ela sorrir, a gente sabe que tá lá. É. Aí é Pedrinho? É, esse aqui é o Pedro, meu Bom, pastor, primogênito. tem Ah, que ver a questão da Dona Emília, porque a partir de amanhã ela vai entrar aqui. Se ela não tem o som, vai ficar difícil. Então, alguma coisa, ou é no computador dela. ela tá no Nós, computador ou no celular? Dona Emília, a senhora, levanta só sua mãozinha, porque nós não estamos ouvindo a senhora. A senhora está no computador? Ah, faz assim, ó. Se é computador. Se não é computador, faz assim. Não, deve ser o computador. É bem possível que ela não esteja nos ouvindo, porque Ah, olha aí, tô vendo ela aqui. Pronto. Desligou Ela agora não o está vídeo. ouvindo por algum motivo. Ou deve ser o microfone do computador dela, ou o Não, microfone. faz assim, Rose. Hum, Ela tem algum parente lá? Porque se tiver algum parente assim mais jovenzinho, liga tudo e aí depois ela só faz apertar o botão, entendeu? Deve ter sido a mesma ela, coisa quando instalaram aquele antigo programa. Alguém deve ter instalado, alguém deve ter colocado os dígitos, códigos para ela e tudo. Depois agora ficou mais fácil, ela só senta lá. então tem que ver, porque daí amanhã ainda vou estar aqui com ela, porque com certeza ela vai entrar aí e não vai conseguir ouvir, ela vem para cá. Ela Entendi. falou assim: eu vi o pastor de camisa rosa, mas aí eu não consegui escutar nada, por isso que ela veio para o programa de cá. Então tá bom. Edneia, eu vou mandar, tá, o número da Marlene para você. Então, a Marlene Francisco, que está aqui, não é a Marlene Matos, lá de Eu ligo para Marlene Matos Brasília. e ela entra, tranquilo. E quem é esse número aqui, esse iPhone que está aqui, Rose? De quem é? Eu vou passar para você. Vou passar, Edneia. É porque a pessoa não coloca o número, então, de baixo é da Iracema, e esse outro número eu não sei quem é. Entendi. abraço, gente. Tamo junto. Mas o telefone, Edneia, você pode colocar o Zoom no seu telefone e acontece a mesma coisa, é muito Só fácil. clicar. Não, quando você colocar, ele vai automático. Quando você colocar lá no seu, ele não precisa colocar senha, não precisa colocar nada, ele vai direto. Eu estou achando que esse que é o problema de todos, que é porque tem assim, tem muita gente que fica deitado, né, para escutar a pregação e tudo. Então, o Zoom faz você fazer alguns movimentos que você não quer.
mas temos que fazer. Tá É, bom, aperta gente. o botão, acorda para cuspir e aperta o botão aí. Tá vendo aí? Acorda para cuspir e aperta o botão. Que, é verdade. A Edneia está dando aqui uma dica de que eu devo ficar ainda com esse programa aberto por alguns dias, porque às vezes as pessoas não sabem. Realmente, hoje entrou algumas pessoas que não sabiam mesmo. E aí a gente vai ter que ir falando, falando, falando. Mas é assim mesmo, a gente vai. Uhum. Isso, todo mundo está vendo. É, A gente já está anunciando já há uma semana e meia. tem que ser, eu vou mandar de novo lá no grupo, mas é que no grupo lá no grupo do WhatsApp, às vezes as pessoas não vê, né? Tem muita gente, tem quase 200 pessoas, mas não olham. Mas, não, é outro, é outro. Eu vou pedir para ele também. Mas ele está ali no nosso grupo, ele vê todos os dias as mensagens que eu mando também. Mas eu vou pedir para ele. Ah, é verdade. Ah, vou dar o link para ele, né? Ok, vou fazer isso. Né? Tá bom, Edné, querida. Iracema, um bom dia para vocês. Deus abençoe, viu? Ok, pastor. Um bom dia para você também. Deus te abençoe. Ainda Bom temos algumas pessoas aqui, né? Rose, se ficar Sim. postergando muito o programa lá e estendendo, é só estender a agonia da gente, entendeu? Eu vi hoje que não dá, muita coisa para se É, fazer, e dá microfonia e tudo, e você tem que ficar com 2 telefones abertos aí, mais o três. São computador, três 3. aqui. Pois Um que é é, o da Débora, que apresenta aí, o outro meu aqui e mais o Zoom. pois é. Mas nós vamos resolver isso, pastor. Tenha um bom dia, fica com Deus, Deus Para abençoe a você todos. também. Tá Deus bom. abençoe você, viu? Até mais, Amém. pessoal. Obrigada.